Material dourado, centena, dezena e unidade. O material dourado tem por base as normas do nosso sistema de numeração decimal. Por isso, nesta aula, veremos as classes de unidades de medida simples que podem ser representadas com material dourado, que são unidade, dezena e centena. Veja que no material dourado, um cubinho corresponde a uma unidade. Já uma barrinha representa uma dezena, porque é formada por 10 cubinhos, ou seja, por 10 unidades. E uma plaquinha é igual a uma centena, porque é formada por 100 unidades, ou seja, por 100 cubinhos. Como já foi falado, a classe das unidades de medida simples são unidade, dezena e centena. Você percebeu que a ordem do quadro começou da direita para a esquerda, porque partimos das menores medidas para as maiores. Assim, a primeira ordem corresponde às unidades. No exemplo, temos o número 2 representando as unidades. Depois, vem a segunda ordem, que se refere às dezenas. Veja que no exemplo temos o número 5, representando as dezenas. Em seguida, vem a terceira ordem, que diz respeito às centenas. No exemplo, temos o algarismo 8, representando as centenas. Também é por isso que quando vamos realizar as operações matemáticas de adição, subtração e multiplicação, iniciamos da direita para a esquerda, o contrário de como escrevemos, porque começamos das unidades e seguimos para as dezenas, centenas e assim por diante. Vejamos outro exemplo. Você percebeu que nesse quadro foi retirado o título Classe das Unidades Simples e também as ordens. Deixamos apenas as letras iniciais da unidade, dezena e centena, porque fica mais fácil de visualizar os números e temos as informações mais importantes. Logo, nesse exemplo, podemos fazer a chamada decomposição, que basicamente consiste em separar os números conforme as suas ordens. Então, temos que o número 137 possui uma centena, 3 dezenas e 7 unidades. Para representar esse número com material dourado, temos uma placa que representa a centena, que no caso é uma. 3 barras representando as dezenas, porque elas são 3. E 7 cubinhos representando as unidades, que no caso são 7. Agora, vamos ver alguns exercícios práticos para entender melhor as unidades, dezenas, centenas e também o material dourado. No primeiro, nós vamos escrever a quantidade de unidades, dezenas e centenas no quadro valor-lugar, que estão representados no material dourado abaixo. Começando pela primeira, nós temos 2 cubinhos, ou seja, 2 unidades no quadro valor-lugar. Em seguida, temos 4 barrinhas, ou seja, 4 dezenas no quadro valor-lugar. E por último, temos 2 plaquinhas, ou seja, 2 centenas que são representadas no quadro valor-lugar. No segundo, nós temos 5 cubinhos, ou seja, 5 unidades. Em seguida, temos 2 barrinhas, ou seja, 2 dezenas. E por fim, nós temos uma plaquinha, ou seja, uma centena. Na segunda questão, nós vamos representar os números no quadro valor-lugar. No caso, nós temos o primeiro número, que é o 176.
Colocando esse número no quadro valor lugar, nós temos 6 unidades, 7 dezenas e uma centena. Em seguida, temos o número 489. Para representá-lo no quadro valor lugar, nós colocamos o numeral 9 na unidade, o 8 na dezena e o 4 na centena. Em seguida, temos o número 137, que possui 7 unidades, 3 dezenas e uma centena. E por último, temos o número 542, que possui 2 unidades, 4 dezenas e 5 centenas. Na terceira questão, nós vamos decompor os números abaixo, ou seja, vamos separá-los conforme as suas ordens. No caso, o primeiro número, 146, possui uma centena, 4 dezenas e 6 unidades. O segundo número é o 195, e para decompô-lo, nós escrevemos uma centena, 9 dezenas e 5 unidades. E o último número é o 358, que possui 3 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Na quarta questão, nós vamos compor os números abaixo, que basicamente é fazer o inverso do que fizemos na questão anterior. A primeira é um numeral que possui uma centena, 5 dezenas e 8 unidades. Então, temos o número 158. O segundo possui 2 centenas, 7 dezenas e 5 unidades. Compondo esse número, nós temos o 275. O terceiro número possui 8 centenas, 4 dezenas e uma unidade. Compondo ele, nós obtemos 841. O último possui uma centena, 8 dezenas e 3 unidades, ou seja, é o número 183. Na quinta questão, nós vamos ligar os algarismos com a sua respectiva representação no material dourado. O primeiro número é o 213. Então, na segunda coluna, vamos procurar o material dourado que possui 2 placas, 1 barra e 3 cubinhos, que é o último. Então, o numeral 213 vai ser ligado à última linha do material dourado que está sendo representado. Em seguida, temos o número 124. Então, vamos procurar no material dourado onde possui 1 placa, 2 barras e 4 cubinhos, que é a primeira linha, ou seja, o 124 vai ser ligado ao primeiro material dourado que está sendo representado. E por último, nós temos o número 152 e nós vamos ligá-lo ao material dourado que sobrou, ou seja, o que possui uma centena, 5 dezenas e 2 unidades, ou seja, 1 placa, 5 barras e 2 cubinhos. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento.